O vestiário do Fluminense, depois do empate em 1-1 com o Boa Vista, foi um vestiário de cobrança. Comissão técnica do Mano Menezes e também a direção do clube entendem que o elenco tem condições de apresentar mais futebol, tem condições de render bem mais do que o time está rendendo nesse início de ano. Um vestiário tenso, um vestiário preocupado e buscando alternativas para tentar fazer o Fluminense começar a jogar futebol em 2025. Meus amigos, a gente está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência e, claro, pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no nosso canal. Quase 60 mil inscritos. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e também com a sua opinião. Me diga o que você está achando desse início de ano do Fluminense em 2025. Bom, vamos começar então, gente, falando sobre esse Fluminense e Boa Vista. Mais uma atuação muito ruim do Fluminense, especialmente no primeiro tempo. Um Fluminense sem criatividade, sem ambição, sem apetite, sem vontade de vencer. Um Fluminense, mais uma vez, que parecia estar disputando um simples amistoso de pré-temporada. Não parecia um time que precisava urgentemente de uma vitória e que precisava de forma urgente dos 3 pontos para seguir com alguma chance ali de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O meio-campo do Fluminense parecia um deserto tanto no que diz respeito à marcação quanto na criação. As laterais, mais uma vez, entregando muito pouco. René, muito mal posicionado, mal na defesa, mal no ataque. Samuel Xavier ainda tentava alguma coisa, mas não vem bem já faz um bom tempo. No ataque, Germancano, novamente, voltando demais, recuando demais para buscar a bola e deixando o ataque do Fluminense sozinho. Cano voltava para buscar a bola, dava o passe e na hora de alguém cruzar a bola para a área, não tinha ninguém, porque o Cano foi lá no meio campo buscar a bola. Um Fluminense mais uma vez irritando o torcedor. No segundo tempo, o Fluminense cresceu um pouco na partida. Chegou a criar algumas oportunidades, chegou a aumentar o volume de jogo, ficou mais tempo dentro do campo do adversário, só que aí acabou sofrendo o gol num contra-ataque em mais uma falha do René, que já tinha falhado desde o primeiro tempo, só que o Boa Vista não tinha aproveitado as falhas do René. Agora, desta vez, o Boa Vista se aproveitou e acabou fazendo o gol com o Marcos Paulo. O Fluminense, a partir do gol sofrido, virou um bando em campo. Um time extremamente nervoso, atrapalhado, querendo resolver a partida de qualquer maneira. E aí coube ao menino, mais uma vez, Riquelme, salvar o Fluminense. Conseguiu achar uma bola, um passe espetacular pro Fuentes, que cruzou pro Samuel Xavier, que estava machucado, fazer o gol do empate. Inclusive, o Mano Menezes, na coletiva, revelou que o Samuel Xavier só estava dentro da área e pôde fazer o gol porque ele estava machucado. E ele tinha deslocado o Hércules para a lateral, para fazer a função do Samuel Xavier, e o Samuel Xavier estava ali fazendo um número em campo, para poder o Fluminense não ficar com 10 jogadores diante do Boa Vista. Ou seja, se o Samuel Xavier não tivesse se machucado e tivesse sido deslocado para o ataque, talvez nem haveria alguém ali para concluir aquela jogada. Porque Lelê entrou e acrescentou nada ao Fluminense. Àquela altura, o Cano já não estava mais em campo, também tinha sido substituído, também não tinha arrumado nada. Então foi quase que uma obra do acaso. O passe espetacular do Riquelme, a assistência do Fuentes e, por sorte, Samuel Xavier estava dentro da área para fazer o gol de empate do Fluminense. Então, uma atuação muito ruim. E me chamou a atenção o abatimento do Mano Menezes após o jogo na coletiva de imprensa. Uma coletiva que demorou muito mais do que o normal para começar. Em torno de 40 minutos, mais ou menos, foi o tempo que o Mano Menezes demorou após o fim do jogo para poder começar a entrevista coletiva. Isso não é normal no Mano Menezes. Eu que já acompanhei, já trabalhei em muitos jogos do Cruzeiro na época em que o Mano Menezes era técnico do Cruzeiro, sei muito bem, as coletivas do Mano normalmente começam 10, 15 minutos após o final das partidas. E ao chegar para a coletiva, o Mano me parecia muito desanimado, bastante cabisbaixo. Quando o Mano pediu demissão do Cruzeiro em 2019, ano inclusive que o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Mano, ele estava com aquele mesmo semblante. Um semblante abatido de quem
entende que não consegue mais extrair o melhor dos seus jogadores. Não sei o que desdobramentos que a gente pode ter nos próximos dias, até porque a gente tem 2 clássicos pela frente. Vasco na quarta-feira e o Flamengo no sábado. E eu vou trazer um trecho da coletiva em que o Mano admite que o time realmente precisa melhorar e o time, né, ele reconhece que o time não está jogando bem. Vamos acompanhar aí, gente. É pouco, a gente sabe disso. Então, por isso, vem a cobrança, vem a vaia, vem a insatisfação. A gente, como treinador que já está bem rodado, já passou por isso outras vezes, entende melhor, embora doa em todo mundo. Alguns jogadores lá dentro já se sentem mais. E a gente tem que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor, a fazer melhor. Achei que nos 2 jogos últimos a gente cometeu alguns erros bem primários, como a penalidade máxima do jogo passado, como o gol de hoje em termos de posicionamento, que para jogadores nossos, uma equipe nossa de alto nível, a gente não pode cometer. Mas ainda início de temporada faz com que essas coisas aconteçam. Mas reparem, apesar de admitir que o time não está bem, mais uma vez o Mano usou a muleta da desculpa de que é início de temporada. Mas a gente não vê em outros clubes, né, esse início de temporada tão ruim. Pelo contrário, a gente vê alguns times já voando fisicamente e também com uma intensidade muito grande de jogo, ao contrário do Fluminense, que é lento, previsível e sem nenhum tipo de criatividade. A verdade, gente, é que o Mano não está conseguindo fazer o time evoluir. E pior ainda, o time regrediu em relação ao futebol que apresentava no ano passado. Pior do que não conseguir evoluir é regredir e regredir muito. O Mano não está conseguindo extrair o melhor dos jogadores do Fluminense. Eu já falei aqui mais de uma vez. No ano passado, o Mano Menezes foi demitido na 5ª rodada do Campeonato Paulista do Corinthians, depois de 4 derrotas seguidas. Na 5ª rodada. Nós estamos na 7ª rodada do Campeonato Carioca e o Fluminense só tem uma vitória em 7 jogos no Campeonato Carioca. São apenas 7 pontos em 21 disputados. Aproveitamento de apenas 30% no Campeonato Carioca. É extremamente preocupante o início de ano do Fluminense. E não dá mais para usar como desculpa o gramado, o calor, a falta de tempo para treinar. Nada. Não tem mais desculpa. Não tem mais argumentos para encontrar desculpa o Fluminense nesse início de ano. E aí a gente enxerga o jogo, né? E percebe que o Mano não só não está conseguindo extrair o melhor dos seus jogadores, como aqueles jogadores que podem desequilibrar uma partida estão, muitas vezes, exercendo funções em posições onde eles jogam menos. É o caso, por exemplo, do John Arias, que por conta da ausência do Ganso, tem sido deslocado para o meio-campo, onde ele rende menos. Hércules também está jogando fora de posição. O Hércules é um segundo volante que pisa na área, que agride o adversário. Tem jogado frequentemente recuado, fora de posição. Riquelme, o melhor do Fluminense nesse Campeonato Carioca até agora, um dos poucos que se salvam, junto com o Arias e com o Fábio, o Riquelme tem começado somente no segundo tempo. Enquanto isso, Keno começa jogando, Serna começa jogando, Canóbio às vezes começa jogando. Mas o Riquelme, que é o melhor do time, não começa jogando. E qual é a desculpa do Mano? Que o Riquelme joga na mesma função que o Arias. Só que o Arias tem jogado como meia de criação e não pela ponta, aberto pela direita. Então a justificativa para não escalar o Riquelme desde o início, para mim, ela não serve. Ela não faz o menor sentido. Então o Mano Menezes, nesse início de ano, me parece completamente perdido. E para piorar, as contratações que o Fluminense fez para dar velocidade ao time, para ajudar na transição,
não são, até agora, nem sombra daquilo que o Fluminense imaginava que eles poderiam ser. O Fluminense trouxe Canóbio, que fez talvez um bom jogo somente na estreia, depois não jogou mais. Paulo Baia, que não jogou bem em nenhuma das partidas que ele entrou, e com o Mano Menezes não entrou em campo ainda. E tem o Lavega, que só vai se apresentar depois do dia 16 de fevereiro, porque está com a seleção do Uruguai. Ontem, gente, tanto o Mano Menezes quanto o Mário foram alguns dos últimos a deixarem o vestiário do Maracanã depois desse empate com o Boa Vista. Inclusive, informação trazida pelo Jornada 1902, de que eles, né, foram os últimos a sair. Em pauta, soluções para o momento do Fluminense. O que fazer? Como encontrar, né, uma saída para esses problemas a curto prazo? Chegada de reforços? Pode ser. O Fluminense está vendendo o Cauã Elias por mais de 100 milhões de reais. Tem dinheiro em caixa para contratar pelo menos um grande nome. Isso eu digo em relação à folha de pagamento. Até então a gente não sabia, né, que o Cauã Elias seria negociado. Então, dinheiro para contratar o Fluminense tem. Mas o Fluminense segue com aquele discurso. Estamos avaliando, estamos avaliando. Enquanto isso, meu amigo, o campeonato está indo embora. Com a saída do Cauã Elias, mais do que nunca, o Fluminense, se antes precisava contratar um centroavante, agora vai precisar contratar 2 centroavantes. Porque não dá pra gente levar o ano inteiro com o Germancano se arrastando em campo e com o Lelê, né, que é o Lelê, né? Então não dá. Não tem condições do Fluminense levar uma temporada de Série A, de Mundial, Copa Sul-Americana, com Cano e Lelê no ataque. Somente os 2 não dá. O Fluminense vai precisar de pelo menos mais 2 centroavantes. Hoje, gente, o Fluminense tem o 4º pior ataque do Campeonato Carioca. Isso é uma vergonha. Um time que gastou mais de 80 milhões na janela de transferências só marcou 6 gols em 7 jogos no Campeonato Carioca. E sendo que 6 jogos foram contra pequenos. Isso é vergonhoso. E outra, né? Dos 6 gols que o Fluminense fez, 3 foram de pênalti. De bola rolando, construção de jogadas, foram apenas 3 gols. Isso é uma vergonha. Por enquanto, gente, o tema troca de treinador não está em discussão entre os dirigentes do Fluminense. Apesar do mau momento, apesar da cobrança no vestiário, a direção entende que tem que dar tempo para o Mano Menezes trabalhar. Assim como fizeram com o Diniz. Vamos dar tempo. O Diniz precisa de tempo. O Diniz é capaz, né, de reverter isso. Agora o discurso é o mesmo. O Mano é capaz de reverter a situação. O Mano vai corrigir. Enfim, esse assunto, demissão, não está em pauta por enquanto. Por enquanto. Mas dependendo dos resultados até o final do Campeonato Carioca, a coisa pode mudar. Futebol é muito dinâmico. O que você acha sobre alguma coisa hoje, amanhã muda completamente de figura. Ano passado, o Fluminense renovou com o Fernando Diniz e algumas semanas depois mandou o treinador embora. Agora, o filme pode se repetir. O Fluminense renovou com o Mano Menezes no final do ano, mas o início muito ruim no Campeonato Carioca pode fazer, né, com que lá na frente as coisas também ganhem um outro rumo. O Fluminense precisa acordar em 2025. Sexta-feira tem sorteio da Copa do Brasil. O Fluminense joga ou dia 12 ou dia 19 de fevereiro. Provavelmente um jogo fora, provavelmente um adversário em uma cidade distante, tem a questão da logística, muitas vezes gramados, né, ruins, e o Fluminense precisa acordar, precisa começar a jogar, porque uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e a eliminação também no Campeonato Carioca, sem nem chegar à semifinal, pode prejudicar toda a temporada 2025, e nós estamos apenas em fevereiro, no início de fevereiro. Então o Fluminense precisa tomar atitudes, precisa trazer reforços, entender que esse elenco não está conseguindo entregar o que pode entregar e, claro, analisar o trabalho do Mano Menezes. Tem algum problema de relacionamento com os jogadores? Não tem problema de relacionamento? É questão de realmente não conseguir extrair o melhor dos atletas? Não sei. Mas o Fluminense tem que fazer uma avaliação interna para entender o que está acontecendo e fazer uma mudança de rota o mais rápido possível. Não dá para esperar até julho e só depois
tomar uma atitude. No ano passado, gente, quase não deu tempo de salvar o Fluminense do rebaixamento. Se o Fluminense quiser ter um ano de 2025 pelo menos tranquilo, precisa entender que alguma coisa está errada agora. Não reconhecer os problemas pode ser um erro gigantesco e irreversível. Bom, é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência. Grande abraço e boa semana a todos.